Olá, hoje eu falo sobre Atelier of Witch Hats, tanto do mangá quanto do anime, e também da aproximação desta obra aqui com Os Invisíveis, do Grant Morrison, e também da Nimona, do Stevenson. Mas, antes de falar sobre tudo isso aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro Luau Cultura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. O quadrinho dessa semana é Atelier of Witch Hats. Falei que já tem um anime. O anime ele sai toda segunda-feira um episódio novo no Crunchyroll. Crunchyroll, sabe, aquele streaming de animes? Anime, sei lá como que fala. Mas, entenderam. Então toda segunda-feira tem um episódio novo. Tô gravando isso aqui no domingo, dia 3. Então amanhã, dia 4 de maio, vai ter o 6º episódio deste mangá aqui. E até o 5º episódio já foi feito todo o volume 1, mais o 6º e o 7º capítulo do volume 2. Esse personagem aqui vai aparecer agora no 6º episódio. Então já foi feito esses dois capítulos aqui no episódio 5, e acredito que o episódio 6 e o episódio 7 vão estar aqui nesse capítulo, nesse volume 2. E do que se trata essa obra? Na verdade, como que eu conheci isso aqui? Em 2020 eu fazia acupuntura, e eu ia com minha esposa, e geralmente eu saía um pouco antes dela, então eu ficava uns 10, 12 minutos esperando, né, minha esposa sair para ir embora. E nesse meio tempo eu ficava ou lendo ou jogando no celular e tal, conversando com as pessoas ali da sala de espera. E eu conheci uma menina de uns 11, 12 anos, que ela ia com a mãe. E a gente começou a conversar porque ela sempre viu eu lendo e tal, e ela lia também. E ela uma vez me levou isso aqui. Ela falou assim, olha, o que eu tô lendo agora, né, o mangá que eu tô lendo. A gente começou a folhear junto, né, eu achei bem bonito, que realmente a Kamomi, que é a autora e desenhista, ela tem um traço bem bonito. A gente ficou folheando junto, né? A gente viu, falou assim, que legal isso aqui, né? O traço dela é muito bom, realmente. E ela foi me explicando. Ela falou assim, essa aqui é uma não sabe, tipo, é uma pessoa que não é não bruxa e tal, porque os bruxos eles fazem uns feitiços, desenhando. Ela mostrou isso aqui, que são sigilos, né? Então dentro de cada sigilo desse tem uns feitiços. E assim que você fecha o círculo, o feitiço acontece. Então você pode lançar fogo, levitar ou qualquer magia. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, poxa, né? É como se fosse um processo de fazer um mangá, né? Porque o desenho é como se fosse uma magia mesmo, né? E ela falou assim, poxa, a autora fala sobre isso aqui, na orelha do livro. Aqui. A Kamomi Shirahama, ela disse que alguns amigos falaram que a ilustração parecia magia. E isso deu a ideia dela fazer essa história. Então, como eu falei, esse aqui é uma não bruxa. Esse aqui é o Kifri. E ele tem algumas alunas. São essas três aqui. Que é a Teti, a Hiti e a Agate. Ele é o Kifri, como eu falei. E essa aqui é a Coco. E ela, quando ela era bem pequenininha, ela recebeu um caderno de ilustrações desse fulano aqui. E ela gostava de brincar com isso e tal. E uma vez ela viu esse fulano aqui desenhando. E é assim que ele desenha que a magia acontece. Então ela foi pegar o livrinho dela para tentar fazer algumas magias, né, para treinar. E ela fez uma magia proibida. E essa magia proibida começou a cristalizar tudo ali na casa dela e a mãe dela virou cristal. E aí esse cara veio correndo, né, na verdade veio voando, pegou ela. Olha aqui que interessante. Ele voa porque ele junta os sapatos. Então tem meio círculo em cada sapato. Quando junta os dois, faz um círculo inteiro que é a magia de voar. Aqui ela desenhando os símbolos do livrinho. E a mãe dela se petrifica toda. E aí ele fala assim que ele vai ter que apagar a memória dela para ela esquecer o que aconteceu, né? Porque ela esquecer essa coisa de fazer magia, porque isso é proibido os não bruxos saberem a magia. É controlado, né, para esses bruxos, então só alguns podem ter o conhecimento. Mas ele tem um breve pensamento, fala assim, poxa, é só apagar a memória dela, vai tipo acabar com a identidade da menina, né? Porque tudo que ela conheceu vai ser apagado, né? Então funciona como aquele flash do MIB, sabe? Dos Homens de Preto, que eles davam um flash, a pessoa esquecia tudo. Então ele queria fazer uma magia para esquecer. Só que ele pensa por um momento e fala assim, poxa, não. Por algum motivo ele quer investigar quem foi o bruxo que deu esse negócio pra menina. Então isso a gente vai saber mais pra frente, porque ele tem alguns interesses escusos. Então ele não é um cara tão bonzinho quanto a gente pensa. Isso aqui é uma coisa bem legal. Isso eu acho que se parece muito com o Nimona. Por quê? As pessoas, elas desconhecem a magia como faz. Elas sabem que a magia existe, que elas veem os bruxos e tal, só que elas não sabem que é apenas fazer um desenho. A tinta tem que ser mágica também, mas é algo que qualquer um pode fazer, tanto que essa menina faz. Quem que pôs essas regras? Quem que pôs essa proteção? Quem que são essas pessoas que fizeram esse código que só os escolhidos que podem ter acesso à magia? Então é muito parecido com Nimona. Aqui Nimona é um reino. Fiz um vídeo no canal já, esse aqui, que eu falo tanto do quadrinho quanto do desenho animado. Vou deixar o card aqui, que
queira assistir. Tá bem legal o vídeo que eu fiz, eu acho. E eu falo bastante sobre tanto as diferenças do quadrinho e do desenho. Mas o que importa é que, nesse mundo da Nimona, considera ela um monstro, mas o reino que tá ali é um bando de safado, porque o reino manipulou toda a verdade, manipulou as pessoas que vivem ali, e os verdadeiros vilões são o próprio reino, o próprio sistema. Isso é uma coisa também que o Invisíveis faz. Os Invisíveis, a realidade foi escrita. Aqui a realidade é desenhada, né? E aqui a realidade também foi escrita por alguém. E você está no mundo, onde a realidade já está escrita. Então, as coisas que acontecem, as crenças, isso formam todo esse mundo. Você pode conseguir hackear esse sistema, né, nos Invisíveis. E aqui também, esses sigilos, embora os magos façam em segredo, então ninguém sabe que foram eles que desenharam, que isso aqui que é a magia, as pessoas veem isso aqui e passa despercebido. É uma coisa muito óbvia, mas não fica óbvio se você não tem conhecimento para ler. Quem que escondeu isso? Então isso aqui é uma coisa bem interessante, porque é um modo muito sutil de falar sobre a exclusão. Sabe, uma crítica social, só que é muito sutil. Essa obra aqui ela é bem sofisticada, a meu ver, porque ela é bem poética e ela é bem singela. Isso aqui é muito, muito bacana mesmo. Eu tava vendo nos comentários no Reddit, né? Eu tava querendo falar sobre essa obra, então eu vi que tinha uns comentários no Reddit sobre isso, então eu entrei na comunidade pra dar uma olhada, e eu vi muita gente falando mal do episódio 5, que tem a luta do dragão e tal, porque acho que o pessoal queria uma coisa mais violenta, né? Ah, tem um anime, né, de bruxo, com magia, com dragão, então vai decepar a cabeça do dragão e tal, e as meninas fazem o dragão dormir, né? O que acontece? Essa garota aqui, vou falar um pouquinho sobre ela, que é a Agathe, ela é tipo a melhor das aprendizes. Ela é a mais estudiosa, é a que tem a melhor mão para fazer o desenho, é a que mais conhece. Então ela é tipo a CDF do grupo. Tem essas três aqui, né? E mais a Coco. E elas vão para um reino fechado, que para sair do reino, elas têm que ver um sigilo que tá ali, só que o dragão protege esse sigilo. A Agathe, ela joga fogo no dragão, não acontece nada, né? Porque o cara que cospe fogo, né? O fogo não vai servir para nada. Então elas pensam, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma magia de água, vai tentar afogar o dragão, vai jogar gelo, pedra de gelo em cima dele, vai, sei lá, colocar ele numa banheira de ácido, né, pra derreter o dragão. Então vamos tentar fazer alguma coisa pra lutar contra o dragão, né? Então elas estão desesperadas pra ver o que a gente vai fazer de magia pra isso. E a Coco, ela tem uma ideia. Uma das meninas aqui, acho que é a Tete, o sonho dela era fazer uma cama bem gostosa, bem macia, que pudesse ficar bem confortável. Eu falei assim, poxa, vamos fazer o sonho da Tete no dragão, fazer uma super cama pra ele dormir. Então ele vai ficar tão aconchegante lá que a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é ir até o sigilo que ele tá protegendo, e ele vai ficar lá dormindo tranquilo, né? Porque o objetivo era você sair daquele mundo, não era matar o dragão. Então ela subverte a realidade. E é um pouco como os Invisíveis, porque nos Invisíveis o mundo já está escrito. Se você percebe que você está nesse mundo que já tem um código, que a realidade já está escrita, você não tem que lutar contra a realidade. Você só precisa não obedecer essa lógica. Você não vai mudar a realidade. Você só não vai concordar com ela, você não vai obedecer as regras dela. E é isso que a Coco faz. Ela pensa um outro modo. Então, em vez do confronto, em vez da guerra, ela vai para uma área mais diplomática. Então eu vi o pessoal do Reddit falando assim, poxa, né, que coisa, né, isso aqui tá muito infantil, né, tal. Aí uma pessoa respondia, ah, mas é lógico que infantil, são garotos de 10 anos, você quer que elas façam o quê, tal. Ah, não, podia ter uma luta, tal. Aí, sei lá, citar um Demon Slayer, sei lá mais o quê. Eu falei, pô, o pessoal tá querendo uma coisa. Então o pessoal tá querendo uma realidade e tá preso nessa realidade. E essa garota aqui, ela falou assim, meu, eu não aceito essa realidade, eu quero fazer uma caminha confortável e vai ficar tranquilo. Então, cara, eu acho isso aqui genial, só que como eu falei, é muito sutil. Então você... É uma quebra de padrão. Porque se você vê um mangá super bem feito tal, num mundo mágico de fantasia, e vai ter um dragão, e as garotas vão lutar com esse dragão, não, deixa o dragão dormindo. E aí, o pior é que no desenho animado, né, no anime, na hora que o dragão dorme, todas as meninas viram aquele chibi, né, sabe? Que é quando fica mais fofinho, tudo distorcido, com os olhinhos de coração assim e tal. Ah, que bonitinho e tal. E aí, isso que o povo odiou, né? E eu falei, poxa, isso aqui é tão fantástico, né? Porque a garota queria um jeito de sair dali, né? Então. E aí eu falei que esse fulano vai aparecer no próximo episódio. E esse cara aqui é tipo um dedo duro, um cagueta dos magos, né? Ele vai em cada ateliê e vê se tem uma coisa de errado e denuncia pra polícia dos magos lá, que é tipo
sociedade secreta de proteção à magia. E aí vai ocorrer, eu acredito já não no próximo, mas no outro, que é dentro desse volume aqui, que essa garota ela vai para o mundo exterior, que é um dos testes dos aprendizes, tentar fazer magia, que é você desenhar os sigilos, sem o povo ver. Então ela tem que fazer as coisas mágicas sem as pessoas saberem como que ela faz. E aí acontece uma desgraça lá, e vem a polícia, né, dos magos, prende as duas, tanto a Agatha quanto a Coco, e vai tapando na mão aqui que vai apagar a memória delas, né? Então esse aqui é o final do segundo volume. E aí vem o Kiefer, começa a brigar com elas, né? Então aí você vê que tanto este fulano aqui, que é um amigo do Kiefer, ele é meio contra umas coisas que o Kiefer faz, tanto quanto essa pessoa da polícia dos magos também, né? Porque ele vai confrontar, então todos se conhecem ali, e então a gente vê que esse cara aqui já é meio safado também. Eu acho que aqui no 3 ele apaga a memória de um bruxo. Então uma coisa que ele não queria fazer, ele faz. Por quê? Porque ele está muito interessado nesse cara que colocou a magia para essa garota. Então, é só para proteger ela? Ou tem uma coisa mais profunda aqui? E aqui tem uma coisa interessante, porque eles falam que os magos maus têm uma aba, são o chapéu com aba. Os bruxos são os tipo Siths, né? E eles, todos esses caras aqui, as meninas, a polícia dos bruxos, tem até uma asa no chapéu, só que o chapéu é cônico, chapéu pontudo sem sabe aquelas abas de feiticeira? Esse fulano também, tá vendo? É um chapéu liso, sem a aba. E esse cara que deu o livro pra menina é um chapéu com aba. Então, essas pessoas de chapéu com aba, eles falam, tipo, são os vilões do reino. Mas será que são os vilões ou é como Nimona? Que tá todo esse grupo de magos contra esses caras que querem disseminar a palavra, querem disseminar como faz a magia para todo mundo. Eles disseram, não pode disseminar para todo mundo porque tem pessoas más, então elas podem fazer magia do mal e tal. Então, essa exclusão é bem interessante. As pessoas são excluídas, então tem um monte de excluído. E quem que é incluído? Inclusão não significa mostrar a magia. Inclusão significa ensinar a ler, ensinar a fazer, a desenhar. Então, a inclusão seria ensinar o outro. E o pessoal não quer ensinar, quer ocultar. E tanto como a pessoa descobre ou eles desconfiam, eles apagam a mente delas. Então, você vê que eles não são pessoas tão do bem assim. Então tem essa dualidade. Então, é como se esses caras do chapéu com aba fossem meio rebeldes, né? Então, pensar em Star Wars, são os rebeldes contra o Império. O Império são esses bruxos. Porque quem está escrevendo a realidade? Quem que escreveu essas regras? Eu faço paralelo com o Nimona e os Invisíveis porque, tanto no Ateliê quanto no Nimona, o importante não é quebrar as regras, mas sim quem que escreveu essas regras. E no Invisíveis, a realidade já está escrita, o que importa é você não se limitar a essa realidade. É como que você vai transitar nessa realidade que já está escrita. Então, você vai se pôr o limite da realidade ou você vai transpor esse limite? Então, acho que elas conversam muito nessas obras, né? Mas aqui, como é mais sutil, é mais poético, toda essa crítica vem tipo como um sussurro, não como um grito, né? Não como uma ruptura, como uns Invisíveis ou Nimona. Então, cara, eu acho esse quadrinho aqui fantástico. O desenho é muito bonito. E aí tem umas coisas bacanas que a gente vai tendo expectativa, né? E vai quebrando expectativa. Isso aqui é muito legal. Por exemplo, quando a gente conhece essa garota aqui, que é a Agatha, a gente fica até com raiva dela, porque fala assim, pô, tá, ela é muito rígida, né? Ela é uma CDF. E ela quer que as pessoas sejam ou como ela ou melhor, né? Porque pra baixo dela você é um ninguém. Então quando essa garota aqui aparece, ela fala assim, pô, meu, o que você tá fazendo aqui, cara? Você não é nem bruxa, não. Tem que fazer um teste, sabia? E ela vai fazer um teste. Só que então ela manda a menina pra fazer um teste que ela pode morrer. E provavelmente ela vai fracassar, porque ela não tem conhecimento pra fazer esse teste. Só que ela dá um jeito e ela consegue passar no teste. Depois a gente vai vendo, né, que ela não é uma safada desgraçada, tipo antagonista mesmo. Ela é apenas uma garota rígida, ela tem rigidez com ela mesma. Tanto que, acho que no próximo episódio vai aparecer isso, tá nesse volume 2. O Kiefer fala pra esse fulano aqui, né? Poxa, eu queria trazer um pouco ela aí pro mundo exterior, porque ela se cobra muito do fracasso, do erro dela, e ela não comemora nenhuma vitória que ela tem. Então ela é muito rígida. E a gente vê que essa garota é tão rígida. Por quê? Por causa da família dela. A família é uma família de bruxos, de bibliotecários, bruxos. E a própria família deprecia essa menina aqui. É como se ela fosse a pior da família. E ela é a melhor de todas as garotas da academia ali, né? Você vê que a cobrança dela é muito alta. Então ela não tá como antagonista da menina, da Coco. É o jeito dela ser. Isso aqui tem uma coisa que é interessante, que
despertou alguns gatilhos, assim, né? Não que a obra fale sobre isso. A obra não fala sobre neurodivergência, mas é uma leitura possível. E eu falo isso por quê? Porque eu sou neurodivergente, né? Já falei em alguns vídeos anteriores que eu tenho TDAH, né? E minha esposa é disléxica. Então, eu falo que eu sou TDA, né? Que eu tenho TDAH. Então, eu sou TDA, minha esposa é disléxica. E eu só descobri isso há uns 5 anos atrás. Então, por 45 anos da minha vida, eu achava que tinha uma coisa diferente em mim, né? Porque todo o meu aprendizado, todo na minha escola, na faculdade, eu não entendi direito o que os professores falavam. Então eu tinha que meio que hackear as coisas para eu conseguir entender. Então eu fazia umas coisas diferentes, assim, para conseguir aprender, porque o que era passado para mim não conseguia entender. Quando eu vi que era TDA, eu falei assim, puta, é por causa disso, né? Eu tenho um cérebro diferente. E o mundo, o sistema, não foi feito para ensinar as pessoas que são diferentes. E aqui é interessantíssimo, porque essa é uma garota bem normativa, uma neurotípica, né, bem CDF. E essa aqui, se ela for disléxica, TDA, ou qualquer coisa do tipo, uma neurodivergente, ela vai aprender de um jeito diferente. Ela vai usar a criatividade para aprender. E é o que ela faz. Ela usou a criatividade para conseguir dominar o dragão, coisa que a CDF não conseguiu. Então, eu acho que isso aqui é tão fantástico, porque, como eu falei, o quadrinho não fala sobre neurodivergência, mas é uma leitura possível. E então, cara, tem tantos detalhes aqui que são muito interessantes, assim. Então eu acho essa obra muito rica. Então, eu discordo dessas pessoas que ficam falando que, poxa, né, não é tão bom quanto Attack of Titans, ou como Demon Slayer, ou como outro mangá de luta, de fantasia que tenha uma coreografia de luta fantástica. Aqui é uma outra narrativa. É uma outra história. As pessoas querem muito coisas diferentes, e quando vê uma coisa diferente, acha ruim, porque acha infantil. E isso aqui não é nada infantil. Na verdade é curioso porque é o seguinte, como eu falei, eu conheci essa obra, que foi uma garota de 11 anos que me apresentou. Então uma garota de 11 anos gosta disso aqui. Só que eu fui dar uma olhada, isso aqui é para um público adulto, 18+, só que acessível a 12 anos e tudo mais, porque não tem uma violência e tudo mais. Então, embora foi feita o mangá para um público adulto, ele era acessível. Mas teve tanta repercussão em outras idades que o anime ele foi elaborado para 12 anos. A obra ela é sofisticada, ela tem uma leitura bem interessante nas entrelinhas, sobre inclusão, sobre exclusão, sobre manipulação, mas tem coisas fofinhas e tudo mais que agradam uma criança. Uma criança ela consegue ver uma magia, um encantamento, uma descoberta, exatamente como a Coco quando ela começou a descobrir a magia quando criança. Um adolescente talvez comece a ver que isso aqui é leitura de mundo, é você redesenhar esse mundo, você colocar algumas regras, e um adulto já consegue ver uma coisa diferente. Isso aqui é sobre poder, porque quem escondeu a magia, que é o poder? Quem dita as regras desse mundo? O que o Kefri está procurando na busca de quem entregou a magia proibida? Ele quer usar a magia proibida para se tornar poderoso? Ele quer se vingar? O que ele está buscando? O que essas outras pessoas do chapéu de aba estão tentando contra esse mundo dos bruxos? É um universo bem rico, bem interessante, e fala sobre poder, não é sobre encantamento não. Então, cara, isso aqui é muito bom. Na verdade, eu acho isso aqui bem interessante. E esse tipo de leitura de mundo é tão bacana, né, porque me lembra um livro, que é um dos melhores livros que eu já li, que é O Despertar dos Mágicos, do Luiz Paulo e do Jacques Bergier. Cara, esse livro aqui é muito bom. Ele fala que tem muita coisa extraordinária no mundo e ela está escondida no cotidiano. Então, é como se esse mundo de fantasia existisse aqui. E é óbvio se a gente consegue ler. Então, eu até lembrei, né, de como eu conheci esse mangá, que foi com a menina de 12 anos, que me mostrou, e depois eu fui na Amazon, comprei o volume 2 e o 3, e 3 anos depois que eu comprei o primeiro. Então, e depois agora eu assisto o anime, eu falei assim, poxa, que interessante, né? É como se o círculo estivesse fechando, né? Eu enxerguei uma coisa naquele cotidiano, né? Que aí na cultura, conversar com as pessoas, na sala de espera, e encontro uma obra maravilhosa que me faz refletir sobre várias coisas, né? Então é isso que esse livro trata. O seu cotidiano está cheio de coisas maravilhosas. E você está atento para ver essas coisas? Então isso aqui é muito legal. Se esse livro estiver vendendo na Amazon, vou deixar o link na descrição. Mas isso aqui é bem fácil de achar. Você coloca o Despertar dos Mágicos no Google, PDF, você vai achar vários PDFs aqui. Vale bem a pena. E, aproveitando que eu estou falando sobre isso aqui,
Eu cito esse livro 2 vezes no meu e-book, fazendo meu jabá, porque são 2 garotos que vão lá pra praia, eles são 2 garotos de São Paulo, na década de 80, e um dos protagonistas, ele gosta muito desse livro aqui. Ele dá pra uma amiga dele, que é dona de uma academia, ela tá conversando com a amiga dela, então eles ficam falando sobre esse livro, né, e tal. E depois, mais pra frente, eu, que sou o autor, né, eu me encontro com o protagonista, meio que imitando o Graham Morrison lá no Homem Animal. Na verdade, eu me baseei mais no Mário de Andrade, no Amor, Verbo Intransitivo, que o narrador é o próprio autor, que ele entra no texto e tal. E eu falo sobre esse livro aqui, porque já que o Maurício, que é o protagonista da história, ele presentei a amiga dele, a gente começa a conversar essa coisa metafísica sobre esse livro aqui. Então isso aqui eu achei fantástico, né? Essa obra aqui não me lembrou apenas de Invisíveis e de Nimona, ela me lembrou também desse livro que eu acho fenomenal. E, como eu falei, esse aqui é meu e-book, ele custa apenas R$2, ou gratuito se você tiver o Ku, que é o Kindle Unlimited. Então, caso você tiver o Kindle Unlimited, ele é grátis. Ou R$2 apenas. R$2 é menos que uma coxinha. Então, são garotos que eles vão pra praia, eles conversam com os amigos, vão no cinema, tem umas coisas de dança que eles conhecem 2 pessoas que dançam, né? Tanto a garota que dona da academia que tem esse livro aqui, quanto um outro amigo deles que joga vôlei na praia. Então tem muitas coisas da década de 80. Eles falam sobre o Rock in Rio, sobre a ditadura. E eles não conhecem muito sobre a ditadura porque eles são garotos, né? Então eles querem mais curtir a vida ali, conversar e tal. Então é sobre isso. E eles gostam muito de rock. E todas as músicas que eles escutam, deixei numa playlist aqui. Então vou deixar aqui embaixo links da Amazon para você comprar este quadrinho, este livro, você escutar as músicas, comprar o meu e-book. Mas o que é mais importante é a sua opinião. Comenta o que você achou desse vídeo. Se você já assistiu esse desenho, se inscreve no canal, dá joinha. Grande abraço e até mais.